Oi, eu sou a Patrícia Penck e eu estou aqui para falar para você mais sobre um assunto que cresceu de importância, que é redes sociais. Será que a gente sabe usar a rede social do jeito certo? Estamos com oportunidades ou podemos correr algum risco, seja na vida pessoal ou na vida profissional? Para tratar desse assunto, eu vou trazer para vocês, em 5 tópicos, uma explicação bem prática para o dia a dia, para não só usar no ambiente de trabalho, mas ensinar em casa, na família. Afinal de contas, quase todas as pessoas que têm filhos, os filhos já estão também nas redes sociais. E é super importante a gente poder orientar esse uso correto. Para começar com a nossa introdução, a gente vai falar do quê? Que a sociedade digital é uma sociedade de ativos intangíveis, é uma sociedade que você não tem só mais o bem corpóreo, físico, mas a gente tem que proteger 2 coisas muito importantes. Essas 2 coisas são o conhecimento e a reputação. A maior parte das pessoas não aprendeu a proteger conhecimento e reputação. E esse ambiente é tão importante hoje que você precisa, inclusive, estar olhando a internet permanentemente. Quem é que já não fez uma busca do próprio nome na internet para ver o que estão dizendo de você? Então, hoje não só as pessoas fazem isso, mas as empresas também, até na hora de selecionar um profissional. Afinal de contas, quem é essa pessoa que está trabalhando para mim tem a ver com as opiniões que essa pessoa dá na própria internet. E esse mundo dos ativos intangíveis também não é só um mundo dos bens, é um mundo das pessoas. E nós trouxemos uma nova geração para conviver aí com todo mundo nesse ambiente, que é a geração Y. A geração Y é uma geração que nasceu de 1980 para cá e é uma geração totalmente dependente de tecnologia. A maior parte dos estudiosos diz que a geração Y é a geração do personal computer, do computador pessoal. É a geração que precisa de internet, que precisa de celular, que precisa estar online, conectado. Se você puxar da tomada do computador, ele diz, mataram todos os meus amigos, eu não tenho nada para fazer. Ou seja, a pessoa consegue viajar para um hotel e naquele hotel, se tiver sem internet, ele se sentir frustrado. Imagina só, ir para Fernando de Noronha, se não tiver internet não foi bom? Mas essa geração já sente esse efeito da web, das redes sociais, é comunicador instantâneo, é celular, o próprio tablet que está aí entrando no dia a dia da vida das pessoas, seja em casa ou até nas salas de reunião. A gente tem visto aí, a pessoa usa muito tecnologia e até mesmo botar os dados na nuvem. Quem aqui tem, por exemplo, uma caixa postal de e-mail gratuito? A gente coloca lá, está na nuvem, posso acessar de qualquer lugar. Mas e se aquilo sumir? Aonde foram parar meus dados? Então a gente vive uma preocupação nessa sociedade hoje sobre informação. A gente vai falar um pouquinho das redes sociais. As redes sociais mais famosas ou mais comuns são o Facebook. A maior parte das pessoas conhece o Facebook. É um ambiente aí criado já há algum tempo com um foco no quê? Relações instantâneas e desmaterializadas. Te vive esse instantâneo, independente de lugar, de tempo. O Facebook é um bom exemplo de eu poder fazer tanto relações de trabalho como relações de vida pessoal. Depois nós temos o Twitter. Twitter é outra rede social famosa. Inclusive, muitas empresas têm criado página no Twitter, até para poder dar um atendimento ao seu cliente nesse ambiente. Depois do Twitter nós temos o Orkut. O Orkut para os brasileiros, muitos brasileiros adoram o Orkut. Inclusive foi uma das redes sociais que pegou mais rápido no Brasil e agora que a gente está indo para Twitter e para Facebook. E nós sabemos que no Brasil muita gente que tem Orkut já passou um trauma digital. A pessoa fala mal de você, te perseguir, usar sua foto sem a sua autorização. Isso é a vida que a gente está lidando hoje em dia. E a última que foi lançada é o Google+. Ele já permite mais uso e acesso via celular. Então, você está na rua, tira uma foto, já joga na sua rede social, já compartilha com os amigos. Essa palavra é chave, compartilhamento. Como é que a gente vive essa era em que a informação está compartilhada e a nossa reputação pode ser afetada pelos outros? Esse, então, é o primeiro pensamento nosso de introdução do nosso tema redes sociais. Será que sabemos usar do jeito certo? Nós estamos falando de redes sociais
e cada hora pode ser lançada uma nova, né? Tem Orkut, Facebook, tem LinkedIn, tem tantos tipos, mas o mais importante quando você resolve aderir a esse ambiente é ler o termo de uso. Muitas pessoas preenchem cadastro, passa aquele texto, dá ok, não lê nada. Não faz a menor ideia do combinado. Então, quando a gente vai tratar desse cenário novo, a gente tem que conhecer a regra do jogo, saber a regra do jogo no jogo. Não dá para não ter lido o termo de uso. E será que a gente está preparado para essa intimidade digital? Porque as redes sociais fazem isso. Elas nos conectam com opiniões, com pessoas, com informações em tempo real. Aquilo que você pensou, você já está manifestando por escrito e colocando ao vivo e a cores no mundo. E se você se arrepender, como é que você puxa de volta? Não dá para puxar de volta. Então, há uma preocupação maior, cada vez mais, da gente saber estar preparado para esse ambiente de intimidade, que trouxe uma relação instantânea, é uma relação mais desmaterializada e que está tudo documentado por escrito. Talvez isso seja o mais importante, de viver a era da prova por escrito. A gente está acostumado, ainda mais o brasileiro, palavras ao vento. Ai, não foi bem isso que eu quis dizer. Mas quando a gente está na internet, está tudo por escrito. E-mail é tudo por escrito, torpedo de celular é tudo por escrito. Então, as pessoas até hoje têm o hábito de mandar e-mail para uma pessoa e assinar beijinho. É beijinho para cá, beijinho para lá, adorei ontem, 3 pontinhos, moço, gostou, saudade de você. O que é isso? Depois, quando você vai ler, ainda mais se aquilo estiver no ambiente de trabalho, pode configurar um assédio sexual, um assédio moral. E então, a rede social. A rede social é isso aberto, com várias pessoas lendo. E a gente vai lembrar ainda que quando a gente vem para esse cenário de redes sociais, o alcance é global. Não é só uma coisa que antigamente ficava entre 4 paredes. Eu falei, mas pouca gente ficou sabendo. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Não, a gente está vivendo um mundo que vai parar em todos os lugares. Tem jovens nas escolas que, quando sofrem algo que é muito triste, que tem acontecido hoje em dia, que é cyberbullying, eles têm medo de sair de casa, passam a não querer sair de casa porque o mundo inteiro está sabendo o que aconteceu. Para quem já foi vítima de um perseguidor digital, a mesma coisa. Pode ser um desafeto, uma pessoa que você terminou uma relação e que agora a gente está nessas relações intensas e digitais. Imagina as empresas, porque o seu profissional fica cada vez mais sabendo o que está acontecendo e pode acabar falando algo que podia estar protegido por sigilo, por confidencialidade. Já existe uma forma de calcular o que a gente chama de capital de rede social, social capital, que é quanto vale uma marca digital, quanto que aquela empresa vale quando ela está num ambiente de redes sociais. E essa fórmula, ela vai envolver a quantidade de conexões que aquela empresa gera, o tipo de conteúdo associado e fazer aí um múltiplo. E esse múltiplo pode definir um valor positivo ou negativo, dependendo do caso. A gente vê ainda no cenário de redes sociais o quê? Que já tem muitas empresas que estão no primeiro nível informacional, o segundo nível é de relacionamento e o terceiro nível de atendimento. Agora, falando sério, quando a gente faz um post, uma mensagem em rede social, você espera quanto tempo para ser respondido? Imediato? Meia hora? 1 hora? Já pensou te responder depois de um dia? Depois de 2, de 3, de 5 dias, a pessoa já acha que não foi atendida. Então, nós temos que nos preparar, até a pessoa física. Tem amigo que quer sair com você hoje e ao invés dele te ligar, ele vai colocar lá na sua página da rede social, vamos não sei aonde no fim do dia? Como se você tivesse que estar o tempo inteiro olhando, o tempo inteiro respondendo. E se ele escrever uma coisa mais pessoal, se ele disser, ai, gostei muito do que a gente fez ontem, todo mundo que está te seguindo vai falar, ué, o que eles fizeram ontem, afinal? Então, a gente vai gerando uma expectativa de informação. E nas empresas, isso tem sido transformado no que eles chamam de social saque, que é um canal de atendimento ao cliente em rede social. Isso significa uma oportunidade. As empresas têm buscado rede social para poder melhor ouvir ou melhor se relacionar com seus clientes. Também para poder melhor ouvir e se relacionar com seus colaboradores. No entanto, quando elas fazem essa busca, às vezes descobrem que não devia. E aí, como é que você faz vista grossa de novo, se está tudo por escrito? Como fazer vista grossa? Então, imagina um chefe que vai fazer uma busca na rede social e descobre que você está falando mal dele.
O que ele faz? Ainda mais por escrito, isso pode dar uma demissão por justa causa pelo direito brasileiro. Então, a gente tem visto hoje também que essa aceleração que faz com que a gente tenha que responder rapidamente nos torna um pouco escravos, viciados nesse mundo todo. Aquela pessoa que de manhã acorda, esquece o celular em casa. Você voltaria para casa para pegar seu celular se você tivesse esquecido? A maior parte das pessoas volta, porque senão no final do dia tem alguém já dizendo lá, você não quer me atender, porque você está fugindo de mim. Então a gente está vivendo uma era da sociedade da informação e esse peso, esse ônus de fazer gestão de informação. E a gestão da informação vira uma gestão de reputação digital. Então, por isso que uma pessoa cria uma página em rede social, como aqui um caso, um exemplo, o Júnior, um economista, que criou uma página. Ele resolve fazer um comentário sobre a empresa que ele faz uso de serviço financeiro, o banco dele. Ele fala, preciso ir ao banco sacar dinheiro. Até aí, o banco tem que responder? Não. Mas ele diz aí no Twitter do banco, preciso sacar dinheiro. Aí ele já está fazendo uma provocação. Pode ser numa estratégia corporativa que eu tenha que responder ou não. Se eu decidir não responder, eu não tenho risco jurídico, porque eu estou num primeiro nível de manifestação de pensamento. Aí a gente vai para um segundo cenário. Não acredito, não tinha dinheiro no caixa eletrônico. Ele falou isso no Twitter dele. Um monte de gente viu, pode começar a retweetar, dizer, nunca tem dinheiro no caixa eletrônico, quando você está no aeroporto que não consegue sacar dinheiro, que horror, que não tem dinheiro. Aqui está na página dele, agora se ele colocar na página do banco, aí já passou a provocar o quê? Um relacionamento. Como que o banco não responde se ele diz que não tem dinheiro? Aí o que o banco pode fazer? Perguntar qual caixa eletrônico? Aí tem que ter cuidado. Porque eu decidi perguntar algo que se ele me contar, vai que um bandido está olhando rede social também, diz, olha só, o cara acabou de sacar dinheiro naquele caixa, vou lá porque eu estou aqui pertinho. Imagina um terceiro cenário. Ele diz, o Internet Banking não funciona na página dele. Ou ele diz no Twitter do banco, o Internet Banking não quer funcionar. Aqui é um nível mais grave, porque é um serviço digital e ele está digital. Então já começou a ser uma relação de consumo. E o último cenário é ele dizer, estou insatisfeito, vou fechar minha conta. Muitas empresas hoje monitoram rede social até para reverter esse quadro. E se ele disser para o banco, vou fechar minha conta, aí pelo Código de Defesa do Consumidor o banco tem que responder. A gente chegou naquele cenário que eu tenho um cliente falando comigo via interface gráfica e se eu não responder, eu fui negligente. Aí posso até ter uma responsabilidade de dano moral, o coitado que não conseguiu falar comigo e que eu não respondo para ele. Então imagine que complexidade que a gente está vivendo nesse ambiente atual de redes sociais. Nós estamos vivendo um momento no qual uma coisa é canal de comunicação, manifestação de pensamento, que é aquele primeiro cenário. Outra coisa é documentar, ou seja, nós estamos cada vez mais provando tudo por escrito, publicando no mundo em tempo real com testemunha máquina. E a máquina é fofoqueira. Essa máquina não faz conchavo, não tem amizade, não foge do país. Ela vai dizer literalmente o que foi que você falou. E aí é nessa hora que as pessoas podem correr riscos. Por isso que a gente vai tratar agora do que seriam os riscos no ambiente de redes sociais.